Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. A campanha eleitoral começou. Os candidatos já estão apresentando as suas propostas e tentando chegar ao maior número possível de eleitores e eleitoras com as suas propostas, com os seus discursos e tentando conquistar esse vasto eleitorado, seja os candidatos e candidatas à presidência da República, seja governador, governadora e outros cargos que estão em disputa. E o nosso programa continua a nossa série de entrevistas com os candidatos e candidatas. Hoje nós teremos um papo interessante com um dos candidatos à governadora do estado do Rio Grande do Norte. Não sai daí. Em instantes, uma entrevista muito interessante. No programa de hoje, nós iremos conversar com Rosália Fernandes. Rosália é natural de Marcelino Vieira, mora em Natal já desde 1998, entrou no serviço público como auxiliar de enfermagem e depois seguiu como assistente social no Hospital Valfredo Gugel. Iniciou a militância política no movimento estudantil e ingressou no PSTU em 2000. Além disso, teve uma atuação como diretora do Sindicato dos Servidores em Saúde do Rio Grande do Norte, o Sindsaúde. É uma presença marcante nos movimentos sociais e sindical, sempre em defesa da classe trabalhadora. Rosália, muito prazer, muita satisfação em tê-la em nosso programa. Seja bem-vinda. Ok, Lemuel, a gente aqui agradece esse espaço aqui no programa História Atual, né? É um programa extremamente importante, que tem essa abrangência aí, tanto na universidade, na UERN, que foi onde eu comecei a minha militância, fui aluna da UERN, né? Mas que é também para todo o estado do Rio Grande do Norte. E é um prazer muito grande estar participando desse programa e dessa atividade aqui como pré-candidata ao governo do Estado. Rosália, como você avalia o governo do PT, PCdoB no Rio Grande do Norte? Então, na nossa avaliação, né, do PSTU, é um governo que não se diferenciou, no caso da mesmice, do que vinha os governos anteriores, né? É um governo que, digamos assim, não teve essa diferença no que diz respeito ao tratamento, digamos assim, com os servidores públicos, né, que a gente achava que quer dizer, o movimento sindical achava que pela origem sindical da governadora, né, dos professores, do Sinti, que é uma origem popular, que o Fórum de Servidores, que teve um destaque muito grande nas lutas, ou seja, no governo Rosalba, nós participamos juntos, né? Você, como se diz, presidente do ERN, naquelas lutas também do governo Robson, mas que não se manteve esse diálogo com as entidades. E, inclusive, os sindicatos só eram recebidos pelo governo, nem sequer pela própria governadora, quando entrava em greve, né? Então, esse diálogo com os trabalhadores, isso não tinha. Ela manteve os mesmos privilégios, digamos assim, com o judiciário, né? A diferença tanto no trato como nos salários, a mesma política do privilégio, né? Ou seja, dessa casta, a mesma política de privilégio com o legislativo, com os empresários, com os ricos e os poderosos da cidade, né, que manteve, ou seja, é na mesma linha. Não teve uma política de desenvolvimento, digamos assim, para a cidade.
para o Estado, né? Tanto que o Rio Grande do Norte, não apenas por causa da pandemia, a gente sabe que a pandemia agravou essa situação de desemprego, de fome, né? Mas o Rio Grande do Norte, e nesse último período agora, de abril do ano passado, de abril de 2021 para abril de 2022, quando já tinha passado o grande auge, quando o comércio já estava todo reaberto, tudo, né, reaberto, foi onde se teve um aumento de quase 22% das famílias, que aumentou a pobreza, ou seja, o ingresso de famílias na extrema pobreza, né? Então, assim, é uma política que não se diferenciou dos demais, e principalmente pelo fato da sua origem, né? Que é uma origem popular, isso é inegável, mas que ela ao longo da sua trajetória enquanto governo, não se manteve, ou seja, é do lado dos trabalhadores, da classe pobre, né, nem dos movimentos sociais, nem dos sindicatos, que é a sua origem. Então, é um governo que não se diferenciou. Por mais que diga, eu peguei um Estado afundado, não sei o quê, mas foi um governo que ela própria colocou. Né? Eu coloquei as folhas que estavam em atraso, mas ela, a governadora Fátima, juntamente com o PCdoB, é importante que se coloque isso, ela levou quase 4 anos para pagar as folhas em atraso, quase 4 anos. E, inclusive, sem nenhuma correção, congelado, né? Aplicou a reforma da Previdência em plena pandemia e de forma remota, inclusive com desconto a partir de R$ 3.501, maior do que a do governo Bolsonaro, que respeita o teto do regime geral. Então, assim, na nossa concepção, enquanto PSTU, né, e também dos trabalhadores da saúde do sindicato, que a gente faz parte, a gente não vê uma diferença. Rosália, o que o PSTU apresenta de diferente dos partidos que formam a Federação Brasil da Esperança, integrada pelo PT, PCdoB e PV? Pois é, PV, PM, quer dizer, o MDB, né, que está aí junto também, inclusive o vice da Fátima, um Alves, do MDB, que inclusive uma das justificativas que ela utilizou para a ruptura com o governo Robson foi porque ele votou, seja no dito golpe, né, da Dilma. E o MDB foi responsável, digamos assim, por isso que o Temer, que inclusive é o partido do Temer. E o Walter Alves votou, ou seja, pelo impeachment, né, da Dilma, mas ela agora se alia com os Alves, traz de volta à cena política, né, do Estado o Garibaldi, que a população do Rio Grande do Norte já tinha dado uma resposta que não quer o Garibaldi, que não queria o Garibaldi. Então, Fátima ressuscita, reconduz Fátima e o PCdoB, reconduz a cena política do Estado o Garibaldi Alves e o Walter Alves, né, que provavelmente ele vai ser, digamos assim, o próximo candidato, digamos assim, a governo do Estado daqui a 4 anos, né? Já que a Fátima não pode mais se candidatar à reeleição. Então, assim, a diferença é de que o PSTU, primeiro, a gente não faz aliança, nem a coligação, nem acordo com os partidos da burguesia, com as elites políticas, porque o MDB, o PV, né, esses partidos são partidos que eles atacam a classe trabalhadora, são partidos da burguesia, são partidos das elites, são partidos da oligarquia desse Estado, é o atraso desse Estado, né? Assim como todas as oligarquias e as elites. Ou seja, o PSTU condena essa unidade. Né? E por quê? Porque a partir do momento que você faz uma unidade
com as elites, com os ricos e com os poderosos, você vai atender às necessidades, ou seja, desse setor, em detrimento de quem? Da classe trabalhadora. Por que os governos aplicam as reformas? Né? A reforma da Previdência, por que, digamos assim, a reforma trabalhista, por que tem os desempregos, a privatização? Quem são os principais atingidos com isso? É a classe trabalhadora, são os desempregados, né? Ou seja, que retira de nós, né? Que é quem produz a riqueza para atender a esses interesses dos ricos. Então, com isso eles se perpetuam. Então, essa aliança, essa unidade com as elites, com os partidos da burguesia, é para atender esses interesses, em detrimento do quê? Das nossas necessidades. É por isso que aumentou a miséria. É por isso que aumentou o desemprego. No Rio Grande do Norte, a gente tem mais de 220 mil desempregados. Saiu um relatório, Lemuel, do instituto que pertence à Fundação Getúlio Vargas, desse último período, que nunca o Rio Grande do Norte teve uma desigualdade tão grande como teve agora no último ano. Né? E, inclusive, o que foi que aconteceu? Durante esse período, as famílias pobres, né, aumentaram, ou seja, 30% a mais a sua pobreza. Elas perderam 30% da sua renda. Enquanto isso, os mais ricos do Estado aumentaram as suas riquezas em 3%. Isso é porque é exatamente retirando de nós para enriquecer esses grupos. Então, a nossa unidade com o PSTU é com a classe trabalhadora, com a população pobre, com os desempregados, com a juventude, né, com as mulheres, que é quem sustenta esse Estado. Ou seja, porque esses outros setores, esses outros partidos, querem exatamente e fazem isso, sugam e tiram de nós para que eles fiquem mais ricos. É a sobrevivência, né, deles. Exatamente. Uma candidatura com pouco ou quase nenhum tempo de televisão. Quais as estratégias de campanha que vocês vão utilizar para que as propostas, as suas, o seu candidato ao Senado, da professora Vera, candidata à presidência da República, quais as estratégias de campanha para que essas propostas possam atingir o maior número possível de eleitor, de eleitora, atingir todo o Estado, atingir todo o Brasil? Como é que vocês vão trabalhar essas estratégias? Então, primeiro a gente quer dizer que existe uma injustiça, né? Uma falta de democracia. Por mais que a mídia, digamos assim, os governos e a própria burguesia e o próprio, digamos assim, diz que esse período das eleições é um período do exercício da democracia, a gente diz que não é assim, né? Ou seja, a democracia não, só se for no fato de ir lá para você dar o seu voto. Mas as pessoas não vão ter acesso a todos os programas e às discussões de todos os candidatos. Então, não existe a democracia. Né? É a democracia dos ricos. Primeiro, porque nós não temos tempo de ir em TV. Nós não temos tempo de TV, nós não temos tempo de rádio. Mais uma vez, os beneficiados vão ser quem? Quem está no poder, né? Que aí se aproveita do fato de ser governo e aparecer em todos os cantos. Se a gente entra dentro de uma escola ou de um hospital, vai dizer o quê? Que eu, Rosário, estou fazendo campanha política. Mas se a governadora vai, ou um deputado vai, mesmo sendo candidatos, não é visto como fazer campanha política, porque ela está indo lá para ver alguma coisa. Em que pese que Fátima nunca pisou em nenhum hospital, viu? Nunca. Então, assim, o que é que acontece? Não existe a democracia,
Nós somos, inclusive, convidados para o debate da Band, e de última hora, no dia anterior, nós somos desconvidados. Né? A gente quer denunciar isso. Nós somos um partido que não recebemos e não requeremos financiamento que não seja dos próprios militantes ou contribuições, né, de pessoas que venham a estar fazendo as doações, de trabalhadores, assim como você e outros. Mas, assim, vai ser através de instrumentos como esse, né? Ou seja, e das entrevistas que nós estamos dando, entrevistas em rádios, em TVs, em vários programas de YouTube, de rádio, né? Digamos assim, através das mídias, de grupos, ou seja, toda essa forma que a gente tem, na verdade, as mídias e as redes sociais, digamos assim, tem para se fazer. Nesse momento, a nossa assessoria está participando de uma reunião no SBT, né, para discussão de um debate. A gente espera que de última hora, ou seja, não nos desconvide de novo, mas vai ser a partir de participações como essa e de outras que a gente está fazendo, rádios que já entraram em contato conosco, de Açu, do Seridó, do Alto Oeste, bom, vários esses programas de YouTube, né, que a gente vai estar fazendo as nossas divulgações e através ou seja, das lutas e das mobilizações. Inclusive, neste dia 11, né, nós vamos vai ter dias aí de luta, né, pelo Fora Bolsonaro e Mourão e em defesa das liberdades democráticas. Ou seja, nós estamos onde está as lutas, onde tem as mobilizações, nós vamos estar junto com os nossos apoiadores, as pessoas que acreditam em nós, que confiam, né, na candidatura, ou seja, que não é minha, né, mas é a candidatura, digamos assim, que de fato representa os interesses da classe trabalhadora, que é uma ruptura, ou seja, com os ricos e os poderosos, assim como a minha, a do Dário Barbosa, que é um candidato ao Senado, que é uma pessoa que é histórica, é um patrimônio, né, digamos assim, nesse estado. A gente tem a Vera, que é uma mulher negra, se diz operária, já foi também candidata a presidente na eleição passada e é de novo agora candidata a presidente. A gente tem candidatura para vereadora, ou desculpa, para deputada estadual, que é a Luciana Lima, que é professora, Ana Célia, né, que é também professora, e a nossa vice, que é a professora Socorro Ribeiro, que é extremamente conhecida e é uma mulher negra e professora e dirigente do setor da educação ali da região de Extremóis, São Gonçalo e Ceará-Mirim. Estamos entrevistando Rosália Fernandes, candidata ao governo do Estado pelo PSTU. Estamos indo para a nossa última pergunta, mas antes de fazer a última pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora no canal, que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação, dê sugestões de tema. Nós temos uma agenda que a gente sempre anota as sugestões de temas e sempre seguimos essas sugestões. Temos outras entrevistas no canal. No programa passado, nós conversamos com o professor Dário Barbosa, né, que está disputando a vaga para o Senado. E hoje estamos conversando com Rosália Fernandes. E, mais uma vez, eu peço a você para se inscrever no canal e fortalecer o nosso trabalho. Quanto mais pessoas assistirem ao nosso programa, mais fortalece o nosso trabalho. Rosália, já se tornou um chavão, um lugar comum, já uma coisa banal se falar em geração de emprego e renda. Entra governo, sai governo e sempre se promete e nada se concretiza. Por exemplo, investimentos para o interior do Estado, melhoria nas estradas,
valorizar o turismo, por exemplo, se a gente olha lá para a região oeste, o interior do estado, aí se diz, vamos melhorar as estradas, vamos valorizar as belezas do sertão, aí aparece Martins, Porto Alegre, a Costa Branca, a praia aqui de Areia Branca, Grossos, aí ganha repercussão nas mídias e nas falas dos candidatos. Isso aí já virou um chavão. Toda campanha nós escutamos isso. Eu pergunto a você, o que o Rio Grande do Norte pode esperar no eventual governo do PSTU para reduzir o índice de desemprego e a redução da desigualdade social no Estado? Então, realmente, né, a gente, todo o período eleitoral, vem as pessoas querendo, inclusive pessoas que já estiveram, né, em governos ou que pretendem continuar, e, inclusive quem assistiu o debate da Band, né, que passou domingo, foi um verdadeiro espetáculo de teatro, né, ou seja, pessoas que, inclusive, foram governo e a própria governadora prometendo e dizendo que fez coisas que, na verdade, não fez. Né? Então, assim, a primeira coisa, o Rio Grande do Norte é um. Porque a gente coloca que nós estamos tendo um agravamento do desemprego, da fome, da miséria, né? Isso em decorrência, digamos assim, da pandemia, mas também em decorrência da política genocida do Bolsonaro, né? Que, digamos assim, implementa isso, a fome, a miséria, mas os governos, eles também seguem com a mesma política. Né? Mesmo os governos que se colocam como de esquerda ou é diferente, é popular, como aqui no Rio Grande do Norte. Inclusive, nessa dita pesquisa que eu falei, da Fundação Getúlio Vargas, diz o quê? Que o Rio Grande do Norte nunca esteve numa desigualdade tão grande, num percentual de desigualdade tão grande como está agora. É o segundo é o maior do Nordeste e o segundo do país, né, em desigualdade social. Nós temos cerca de quase metade da população que estão na linha da extrema pobreza, que sobrevive com cerca de 80 a 200 reais por mês. Pessoas que amanhecem o dia e que não têm o que comer, nem nesse dia, nem no outro dia. Nós temos mais de 200 mil pessoas desempregadas, mais de 220 mil. Ou seja, o Rio Grande do Norte são um pouco mais de 3 milhões e 500 mil habitantes. E quase metade disso está na linha da extrema pobreza, passa fome, dificuldades. E não tem uma política, e não teve, durante esse período todo, de amenizar, de mitigar essa situação de fome, de miséria ou de criação de empregos, de geração de empregos. Nós temos o que hoje? Primeiro, a fome. A gente acha que o principal problema do Rio Grande do Norte é a fome e o desemprego. Aí depois vem, claro, não que vem depois, mas esses são os principais problemas. Fome, desemprego, a questão da saúde e educação. Né? Esses são os pilares que a gente trabalha. A gente quer dobrar a quantidade de restaurantes populares, que hoje é apenas 56 restaurantes, ou seja, para 167 municípios. Isso não é as pessoas, ou seja, passam fome e a gente só tem essa quantidade. Ter distribuição, que todas as pessoas desempregadas, né, tenham direito de forma emergencial à cesta básica, como é que se diz? A uma cesta de alimentos. E a nossa proposta é criar um plano de obras públicas para combater. Por quê? Esse plano de obras públicas ele vai servir exatamente para esses problemas que você colocou aí. As estradas, há anos que a gente faz, eu sou
Eu nasci em Marcelino Vieira, mas toda a minha vida foi aí em Mossoró. Eu moro aqui em Natal há pouco mais de 20 anos, mas toda a minha família mora em Mossoró. E essas estradas, elas são assim o tempo inteiro. Então, o plano de obras públicas, ela vai absorver esses mais de 220 mil desempregados, exatamente para a construção de estradas, de escolas, que mesmo durante esse período da pandemia ficaram fechadas mais de 2 anos e as crianças estão voltando, os professores estão voltando com as escolas caindo o teto na cabeça, construção de creches, de escolas, né? Ou seja, de hospitais, de postos de saúde. E isso vai ser através desse plano de obras públicas para absorver essa mão de obra desempregada. E de onde é que a gente vai estar tirando dinheiro para isso? É exatamente isso que os governos não têm coragem de fazer, Leandro. É cobrar e executar a dívida que as grandes empresas devem ao governo do Estado. É isso. Ou seja, um trabalhador, quando ele não paga o seu aluguel, ou quando ele deixa de pagar a água ou a luz, a COSERN ou a CAERN vai lá e corta, não é? Ou quando a gente não paga o aluguel da casa, é despejado. Ou, no mínimo, toma. Quando você não paga parcela. Os grandes empresários devem ao Estado e nenhum governo tem coragem de cobrar nem de executar a dívida. Então, nós vamos tirar daí. A outra coisa é a cobrança do imposto progressivo, porque não é justo, e acontece que nós não estamos falando do pequeno proprietário, da pessoa, de seu Raimundo lá da bodega, né? Ou seja, que tem um mercadinho, que tem uma padariazinha ou uma cantina. Não é disso. São dos grandes empresários, porque não é justo que as pessoas, o trabalhador é normal, a gente paga, mas os grandes empresários têm isenção de ICMS, de ISS. Um exemplo claro são as empresas de ônibus aqui, de Natal. Tem isenção de ISS, de ICMS. Os ônibus não prestam o serviço, são de péssima qualidade. Eles cortam quando querem, uma quantidade insuficiente, a passagem cara. Sequer tem a licitação e fica por isso mesmo. Entendeu? Então, acontece o seguinte, a nossa proposta é essa. Ter um plano de obras públicas para absorver essa parcela de desempregados, né, de imediato a questão da construção, de dobrar a quantidade de restaurantes populares, e acontece o seguinte, o imposto progressivo e o apoio ao pequeno e ao micro e o pequeno comerciante e empresário. Você falou, para finalizar, uma coisa. Essa região aí, e digamos assim, as pessoas que sobrevivem da região ali, da Costa Branca, de Areia Branca e aquela região ali de Tibau e tudo mais, os pequenos comerciantes das barracas, eles sobrevivem por conta própria, mas eles não recebem nenhum incentivo por parte do governo. Por quê? Porque os governos, todos eles, inclusive o atual, só faz os incentivos para as grandes empresas. E os pequenos comerciantes e os pequenos proprietários, pelo contrário, eles não têm condição de se manter, né? Uma outra coisa é a questão do turismo, mas que não seja apenas voltar para a questão das praias. É verdade, a gente tem praias belíssimas. Mas, assim, quando a gente vai para os outros centros, para Salvador, para Recife, o que é que entra no primeiro roteiro? É a parte histórica, não é? Ou seja, no Rio Grande do Norte, não entra isso, só entra as praias. Então, é preciso a gente ter um outro olhar para a política de geração de emprego, entendeu? Para a política de turismo, e também, agora isso a gente vai ter que cortar o mal pela raiz, que é exatamente a gente, dos grandes empresários, que têm os altos privilégios, dos ricos e dos poderosos, para que a gente possa, na verdade, estar garantindo essa mão de obra ser absorvida e dar esse incentivo aos pequenos proprietários. Estamos
concluindo a nossa entrevista com Rosália Fernandes, candidata ao governo do estado do Rio Grande do Norte pelo PSTU. Eu abro agora para a Rosália fazer as suas considerações finais. Então, em nome do PSTU, a gente agradece a nossa participação, né, e dizer que nesse dia 16, terça-feira, é o início da campanha política, né, nós vamos estar fazendo os nossos lançamentos, tanto em cada estado e nacionalmente, às 19 horas do dia 16, nós vamos estar fazendo uma live nacional com a Vera, né, que é a nossa candidata a presidente e a presidenta, e também está fazendo chamado para nos acompanhar nas redes sociais, né, na nossa página, tanto nossa como também do PSTU no Instagram, né, e dizer assim que a gente tem um programa para todos os temas, né, para a saúde, para a educação, para a cultura, para o turismo, para o desenvolvimento, e principalmente dizer que o nosso programa, a nossa aliança é com a classe trabalhadora, com a população pobre, né, e contra os privilégios dos ricos, dos poderosos, das elites e das oligarquias que mandam aqui nesse estado há décadas e que, infelizmente, a governadora Fátima Bezerra está ressuscitando-os para colocá-los de volta na cena política. E a gente não pode deixar isso acontecer. É isso e muito obrigada, Elemuel, mais uma vez, a nossa participação nessa atividade, e a gente se coloca à disposição para mais debates. Obrigada. E nós agradecemos a Rosália pela participação e agradecemos a você que nos acompanha semanalmente, que é um fiel, que sugere, que faz observações e que se inscreve e pede para que outras pessoas se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado, um forte abraço e até o nosso próximo programa.